Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos sob a posição de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 173 do regimento interno desta Casa de Deus. Solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Gouveia, do MDB, para efetuar a leitura da ata da 39ª sessão ordinária realizada em 21 de novembro de 2022. Ata da 39ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava em 2022. Aos 22 dias do mês de novembro de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Gerson Castro de Souza e secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Gouveia. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da 38ª sessão ordinária. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal e verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jairo Ronaldo Gouveia, Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. A vereadora Bernadette da Rosa justificou sua ausência. Havendo quórum regimental, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições de projeto de lei constante na ordem do dia. O vereador João Fernandes Floriano apresentou o requerimento do número 582, solicitando um estudo quanto às possíveis alterações de dispositivos no regimento interno da Câmara Municipal de Pescaria Brava, objetivando corrigir imprecisões, contradições, defasagem constitucional, jurisprudencial e contextual. Em seguida, foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei ordinária de número 17, de autoria do Poder Legislativo, que institui o programa Vereador Mirim, legislativo na escola e da outras providências. As vereadoras Rosilene Faísca da Silva e Raquel Cardoso dos Santos solicitaram a subscrição do projeto de lei. Posteriormente, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por todos, com a ausência da vereadora Bernadette da Rosa. Projeto de lei ordinário de número 23 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Ordinária Municipal de número 139, de 8 de julho de 2016, atribuindo nova redação ao artigo 70 e da outras providências, sendo aprovado por todos, com a ausência da vereadora Bernadette da Rosa. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 29 de novembro em seu horário regimental. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da 39ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa. Solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Gouveia para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Bernadette da Rosa. Presente. Gilberto Neves de Silva. Presente. Jairo Ronaldo Gouveia, presente. Jason Castro de Souza. Presente. João Fernandes Floriano. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Presente. Portanto, senhor presidente, todos os novos colegas vereadores se encontram nessa Casa Legislativa.
Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a ata da 39ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. Os salvaguardas permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário, Jair Romário Correia do MDB, que realize a leitura dos projetos de leis, as proposições constando na ordem do dia. Indicação de número 79 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador João Fernandes Soriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal, a seguinte proposição. Indico que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que faça gestão junto à Secretaria Nacional de Habitação, para que seja implantado em nosso município o programa Casa Verde e Amarela, programa de regularização fundiária e melhoria habitacional. Justificativa. Senhor prefeito, o objetivo deste programa de regularização fundiária e melhoria habitacional, que integra as ações da Casa Verde e Amarela, é iniciar o processo de regularização fundiária das famílias de baixa renda, dos quais também receberão adequações para garantir uma moradia digna, e também trabalha com a mediação de conflitos humanos para a regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas ocupadas irregularmente por meio de um trabalho de mediação. Senhor prefeito, portanto, além do financiamento de imóveis à regularização de terras, o programa também prevê ações voltadas à reforma e melhoria de imóveis e retomada de obras paralisadas. Também deverá ser viabilizada a renegociação de dívidas de financiamento habitacional para as famílias de menor renda. Conhecedor de sua preocupação em melhorar a qualidade de vida de nossa população, sei que não medirá esforços para atender tal indicação. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano. Requerimento do número 49 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Considerando o asfaltamento a ser realizado na rodovia C437 por intermédio do Estado de Santa Catarina, e considerando que será retirado as lajotas da referida rodovia, solicito que sejam as mesmas colocadas no bairro Barranca, especificamente na rua Manuel Mariano. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2022. Respeitosamente, João Fernandes Floriano. Requerimento do número 48 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicito informações relativas às obras em andamento que se encontram paradas ou paralisadas no município. De autoria do vereador João Fernandes Floriano. Requerimento do número 47 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicito o estudo quanto à possibilidade de prorrogar em 120 dias o prazo para a emissão de alvará
antes do termo de prazo inicial, dos estabelecimentos farmacêuticos e também para outros segmentos. Respeitosamente, João Fernandes Floriano. Projeto de Lei Ordinária número 25, de 28 de novembro de 2022, emenda, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Pescaria Brava para o exercício 2023, de autoria do Poder Executivo. Mensagem do Poder Legislativo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, encaminho para apreciação de vossas excelências, tendo em vista o disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e nos dispositivos da Lei Orgânica do município de Pescaria Brava, o projeto de lei ordinária do Executivo de número 25 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Pescaria Brava para o exercício 2023. O projeto em pauta, o objetivo é orientar a elaboração da lei orçamentária anual para estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal. Em cumprimento ao disposto do artigo 4º da Lei Complementar de número 101 de 2000, integram o presente projeto de lei os seguintes anexos. Primeiro, demonstrativos de metas anuais. Segundo, demonstrativo de avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Terceiro, metas fiscais atuais comparadas com as faixas dos 3 exercícios anteriores. Quarto, evolução do patrimônio líquido. Quinto, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Sexto, receita e despesas previdenciárias e repasses. Sétimo, estimativa de compensação de renúncia de receita. Oitavo, margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Nono, metas atuais para as receitas. Décimo, metas anuais para as despesas. 11º, demonstrativo de riscos fiscais e providências. 12º, planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. A manutenção do equilíbrio fiscal continua sendo o objetivo que norteia nossas ações. Neste sentido, buscou-se o dispositivo que assegura compatibilidade entre a arrecadação de receitas e as despesas necessárias ao funcionamento do município e a priorização de investimento nas áreas mais sensíveis. Cabe ressaltar que a presente proposta foi elaborada em regime de colaboração entre todas as secretarias e órgãos do município. Diante do exposto, com a certeza do pronto atendimento de vossas excelências, colho esta mesma oportunidade para reiterar protestos de mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Pescaria Brava, 28 de novembro de 2022, Prefeito Municipal Deilson da Silva de Souza. Esse projeto apenas para leitura, senhor presidente. Projeto de lei ordinária de número 26, de 28 de novembro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pescaria Brava para o exercício 2023, de autoria do Poder Executivo. Mensagem ao Poder Legislativo. Com os nossos cumprimentos, submetemos à apreciação desta nobre Casa Legislativa o projeto de lei ordinária do Executivo, de número 26 de 2022, que dispõe sobre a estimação da receita e fixação da despesa do município para o exercício 2022.
Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de 10 de 1988, B. Lei de número 4.320, de 17 de 3 de 1964, Lei Complementar de número 101, de 4 de 5 de 2000. Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e inclui os aspectos exigidos pela legislação local, a saber, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual de 2022 a 2025 e Lei Orgânica do Município. Acompanhe a proposta orçamentária os demonstrativos da Lei de número 4.320 de 1964, definidos para o exercício 2022, demonstrando assim sua compatibilidade com os objetivos e metas traçadas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população. Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento, ora encaminhada, é dotar o município de infraestrutura básica para o atendimento aos munícipes. Estes, os esclarecimentos, que no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar esclarecimentos, excelentíssimos senhores edis da casa, dessa casa, o orçamento em apreciação venha corresponder ao desejo de todos. Contando com a constante eficiência de Vossa Excelência e ilustres pares, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Deilson da Silva de Souza. Esse projeto também para a leitura. Projeto de Lei Ordinária de número 27, de 29 de novembro de 2022, emenda. Inclui ação e altera programa do PPA e abre crédito adicional especial, de autoria do Poder Executivo. Justificativo ao projeto de lei ordinária. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, que nos termos do artigo 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação, com o objetivo de consignar no orçamento do exercício corrente os recursos necessários ao encerramento do exercício financeiro 2022 pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, dada a necessidade de atualização na estimativa da receita prevista para o ano 2022. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava, encaminho o presente projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado em regime de urgência, haja vista a importância dos recursos a serem consignados orçamentariamente. Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2022, Deilson da Silva de Souza. Também para a leitura deste projeto. Projeto de Lei Ordinária de número 28, de 29 de novembro de 2022, emenda. Institui o programa de ecoterapia no município de Pescaria Brava e ainda outras providências, de autoria do Poder Executivo.
justificativa ao projeto de lei ordinária. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos novos vereadores o projeto de lei que institui o programa de ecoterapia no município de Pescaria Brava e da Outras Providências. A aprovação do presente projeto de lei se mostra de extrema importância, visto que a ecoterapia auxilia o praticante no seu espaço social, permitindo ele lidar com a sua angústia e convívio familiar de modo singular. E utiliza também o cavalo como um agente terapêutico, tendo o enfoque do controle motor, atenção, foco, comunicação verbal e a não verbal, em uma experiência multissensorial e praticante. Os movimentos rítmicos proporcionados pelo cavalo ao praticante podem melhorar a coordenação postural do mesmo, permitindo assim a estimulação de vários segmentos funcionais. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo do Pescaria Brava, encaminho o presente projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado em regime de urgência, haja vista a importância dos recursos a serem consignados orçamentariamente. Gabinete do Prefeito, Deidson da Silva de Souza, 29 de novembro de 2022. Esse projeto também para leitura. Projeto de lei ordinária de número 23, de 8 de novembro de 2022, emenda. Altera dispositivos da Lei Ordinária Municipal de número 139, de 8 de julho de 2016, atribuindo nova redação ao artigo 70 e da outras providências. De autoria do Poder Executivo, este projeto para a segunda votação. Projeto de lei ordinária número 17, de 16 de novembro de 2022, emenda. Institui o programa Vereador Mirim no Legislativo, na escola e da outras providências. De autoria do Poder Legislativo, vereadora Thalita Santos Cornélia. Também para a segunda votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias inclusas na pauta nesta noite. Então, havendo qual regimental, coloco em votação o requerimento de número 47 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão, em votação aprovada por todos. Requerimento de número 48 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Requerimento de número 49 de 2022. De autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Indicação de número 79 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Projeto de lei ordinário de número 17 de 2022 e 16 de novembro de 2022, que institui o programa Vereador Mirim Legislativo na Escola e das outras providências, de autoria do Poder Legislativo, da vereadora Thalita Santos Cornélia, do PP, para a segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Projeto de lei ordinário número 23 de 2022, de 8 de novembro de 2022, que altera o dispositivo da Lei Ordinária Municipal de número 139, de 8 de julho de 2016, atribuindo a nova redação do artigo 70 das outras providências, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Então, não havendo mais projetos de lei na ordem do dia, conforme dispõe nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos senhores vereadores por 3 minutos.
palavra está com o vereador Jair Ronaldo Corrêa, do MDB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas vereadores que aqui se encontram e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui agradecer a todos nossos munícipes que aqui se encontram hoje, precisamente da Barranca, da Carreiras, né, da Varginha também, né, nossos amigos todos, e é uma satisfação tê-los aqui conosco, né, sabendo que é um momento ímpar, né, que a gente pode fazer uma homenagem ao grupo quilombola. Então digo a vocês os parabéns, né, a gente sente-se muito feliz em ter vocês aqui conosco, né? Senhor presidente, eu gostaria também um adendo aí no projeto do João Fernandes Floriano, haja vista que eu gostaria de me inscrever nesse projeto, até porque em abril, se não me engano, abril ou maio, eu já teria feito um requerimento lá para pavimentação da rua lá onde compreende da ponte Manuel Pereira até solicitar da Igreja da Barranca. Isso está nos autos da Câmara. Então já gostaria então de estar junto com você e com certeza com demais vereadores que também têm esse intuito que toda aquela rua lá seja pavimentada, né? Todo o nosso bairro, quanto no possível, dentro das medidas, das possibilidades, é muito importante que a gente venha construindo também melhorias, né, e melhor acesso para o nosso município, dentro do nosso município. Então, são essas as minhas palavras. Eu acredito que os vereadores têm mais algumas colocações, nossos colegas, né? Com certeza. Muito obrigado, presidente. A palavra está com a vereadora Raquel Cardoso, do MDB. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos nossos visitantes, que a maioria a gente já se falou na sexta-feira, né? Eu pediria ao nosso presidente autorização para mim ler um ofício que a gente colocou nessa casa no dia 21 de junho de 2022, senhor presidente. Excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, o presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, no uso de suas atribuições legais, vem encaminhar cópia da indicação número 10/2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano e Raquel Cardoso dos Santos, com as seguintes proposições. Conforme o levantamento realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, verificou-se que em nosso município existem 3 áreas remanescentes de quilombos, sendo elas Carreira, Barranca e Caruru, a nossa Varginha. Diante dessa informação, vimos solicitar que seja realizado estudo quanto ao reconhecimento dessas comunidades quilombolas e quanto à viabilidade de criar uma zona especial de interesse social, bem como incluir no plano diretor do município, a fim de que sejam desenvolvidas políticas específicas para as comunidades, demarcação da área e garantia de proteção dos direitos, regularização fundiária e implantação de serviços básicos. Respeitosamente, Jairson Castro de Souza. E, em resposta a esse ofício de junho de 2022, a gente já teve a resposta. Pescaria Brava, 11 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Jairson Castro de Souza, o chefe de gabinete do município de Pescaria Brava, em uso das suas atribuições legais, em resposta ao ofício supramencionado, informa que a indicação de estudo quanto ao reconhecimento das comunidades quilombolas dos bairros Carreira, Barranca e Caruru, Varginha, será repassada à Fundação Cultural Palmares, entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, instituída pela Lei Federal 7.688, de 22 de agosto de 1988,
com o fito de obter o referido estudo e posterior reconhecimento das áreas remanescentes de quilombos. Após, será efetuado estudo acerca da viabilidade de criar uma zona especial de interesse social e sob inclusão do plano diretor municipal, com a finalidade de desenvolver políticas específicas, demarcação de água e garantia de proteção de direitos, realização fundiária e implantação de serviços básicos, conforme solicitado no ofício de numeração. Não obstante, declaro que o município providenciará o auto-reconhecimento das comunidades supracitadas como remanescentes de quilombos, sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos votos de estima e consideração, atenciosamente, Jorge Espíndola, chefe de gabinete. Então, assim, quando a gente recebeu esse ofício, a gente ficou bem feliz, porque foi, né, uma das coisas que a gente reivindicou aqui no meio do ano, né, eu e o vereador João, que a gente foi atrás. Eu, desde que com o padre Banto, né, eu sempre gostei dessa causa. Minha nora é da Barranca, tenho esse pessoal no fundo do meu coração, né, Ozinha? A outra que está sempre presente com a gente. Então, a gente ficou muito feliz com esse retorno desse ofício, né? E eu tinha que ler hoje, que eu acho que hoje era o dia para mim ler esse ofício, tá? E outra coisa também, queria agradecer a receptividade de vocês, a recepção de vocês, desculpa, na sexta-feira, dia 25, lá na comunidade da Carreira, né? Então, assim, ó, foi muito legal. Foi um dia que foi em comemoração, mas esse dia sempre, né? Não é só em novembro, não é só no dia 20, né? Mas foi uma representatividade muito legal. Queria parabenizar a Seja, né? Em nome ali do David, da Lani, das professoras que se dedicaram, a capoeira do CRASAS da prefeitura, o apoio da prefeitura, as tranças que eu tive lá, não deu tempo de eu fazer a minha trança, mas eu estava lá, foi muito legal, a menina lá que estava fazendo as tranças, as palestras, assim, maravilhosos temas práticos, objetivos, ela, sabe assim, ela fez coisas do dia a dia, né? Então foi muito legal. A feijoada maravilhosa, teve gente jogando meu prato, foi maravilhoso, foi esquecer da laranja, que é maravilhoso. Então, gente, vocês são de parabéns. A comunidade, a gente, né, que é daqui, eu sou ali do sertão, a gente às vezes faz evento ali na igreja e as pessoas custam aqui ver um pinguinho, ajudar, e lá estava muita gente, então foi muito gostoso. Parabéns para os organizadores, estava muito top. Isso mostra a união, né, de vocês. Meu agradecimento de coração. Fui quase uma das últimas a sair de lá, mas foi muito bom, tá? Parabéns, parabéns ao Rinaldo, que, né, essa moção que ele vai fazer agora no final, né? Parabéns mesmo, tá? Boa noite. A palavra está com a vereadora Thalita do PP. Uma boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da casa, o Jairson, cumprimento a todos que estão aqui, os meus colegas, mas eu cumprimento especialmente a vocês, a comunidade que está aqui hoje. A gente geralmente fica aqui com a casa vazia. Eu sei que a criançada está com sono, já está achando chato, mas eu vou dizer assim para vocês que é de uma importância sem tamanho o que se passa aqui. Essas leituras, elas atingem diretamente a vidinha de vocês. A gente pensa que não, mas as decisões que são tomadas aqui é para poder ter saúde, educação, estradas de qualidade para vocês. Eu sei que às vezes fica cansativo essas leituras extensas, mas hoje a gente está muito feliz de ver essa casa cheia de gente bonita e de gente que a gente sabe que merece ser muito, muito, muito valorizada. Eu estava conversando ali antes com a Lani, não parece, né, mas meu pai é preto, e eu tenho muito orgulho daquele meu, eu posso chamá-lo assim, porque eu chamo carinhoso do meu negão, eu tenho muito orgulho daquele homem, porque ele me ensinou muitas coisas. E uma das coisas até que eu falei ali para elas é triste, porque como eu fui das minhas irmãs, eu só que não herdou muita cor do pai, ele tinha que sair comigo com a identidade, com a certidão de nascimento. O pai não podia nunca, a gente ia para o centro da cidade, ele não podia ir quando eu era pequena sem a certidão, porque as pessoas diziam que ele não era meu pai. Por isso eu gosto de postar, tem uma foto lá dele que eu posto em qualquer lugar, ele veio meu preto e eu branquinha lá, mas eles diziam, teve uma vez que ele passou por uma situação bem chata, que inclusive chamaram a polícia, porque disseram que eu não era filha dele, estava me roubando. Mas eu sou filha de preto, tenho uma raça no sangue, no coração, e eu sei que eu sou a força que eu tenho porque eu herdei dessa gente que trabalha, dessa gente que luta,
porque não existe gente, aí eu vou puxar o sardinha mesmo, que não tem gente mais forte, mais batalhadeira e mais guerreira do que o povo preto. Porque já está acostumado desde sempre a ter que guerrear para ter o pouco. Né? Só que a gente não quer mais pouco, a gente quer muito. Então, a importância, não sei se vocês sabem, os pequenos, a importância que vai ser, a professora aqui vai ter que falar, que vai ter essa comunidade quilombola para vocês. Isso vai ser de suma importância, isso vai dar identidade. Vocês, a partir do momento que for autorizado, que for levado ao Ministério, que tudo for ok, que o prefeito já disse que vai encaminhar, vocês são patrimônio vivo. Ninguém mais toca na saúde que tem que chegar até vocês, ninguém mais toca na educação que tem que chegar até vocês. Ah, mas só tem 5 alunos, não interessa. Vocês são comunidade quilombola, vocês agora têm direitos. Ninguém mais mexe naquilo que é de vocês. E eu sempre gosto de falar que uma das melhores coisas da nossa nação brasileira vem do povo preto, que é o nosso feijão gostoso, maravilhoso. E às vezes as pessoas elas não sabem que consomem o tempo inteiro cultura preta. O tempo inteiro elas estão consumindo e vão dizer que é de outros, mas não, é daqui, é desse povo. Outra coisa que a gente já precisa rever, e eu vou colocar aqui diante de vocês, é a sessão de cotas, que a gente precisa fazer com que essa lei de cotas seja respeitada em nosso município, tanto para os processos seletivos dos professores, como para os concursos públicos que virão. Tem que ser respeitada, é uma lei federal e tem que se encaminhar aqui para o nosso município. A gente precisa que as leis tenham que ser cumpridas. E se tem direito, tem que se fazer valer o direito. Então, de verdade, eu quero desejar para vocês força, mais luta. Tem gente que não gosta dessa palavra luta, né? Ah, a gente não gosta, não, é luta sim, e às vezes não é só luta, é guerra. Porque as pessoas que têm nessa sua cor, que carregam essa sua cor, a gente sabe que elas têm que toda hora estar lutando para viver, lutando para ser aceito, lutando para não ter olhares diferentes. Só quem convive e vive sabe como é diferente. Os olhares são diferentes. Então a gente sabe que, mas só que, como eu falei antes, essa força que eu vejo em vocês, eu não vejo em povo nenhum. É uma força descomunal. É uma força daqueles que querem e vão vencer. E eu tenho muito orgulho de herdar esse sanguinho, muito, muito, de verdade. Então, não é mais reparação histórica. Ninguém quer vingança. A gente só quer a queda livre, né? Por direito. Então, é isso. Desejo meus parabéns, Rinaldo, pela noção que você vai fazer. E contem com essa casa, contem com essa moça aqui que vos fala. Tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá certo? Uma boa noite. Basta com a vereadora Leia, do MDB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores, que estão aqui no Facebook, ao povo que veio para a carreira do Siqueira. Quero agradecer aí o convite que eu estive lá sexta-feira. Quero dar parabéns a todos mesmo que organizaram. Como diz a Raquel, a feijoada estava 10. E agradecer também a presença de todos, né, que tiveram lá a carreira, a barranca. Sei que a maioria dos vereadores não conseguiram ir, que tinha outros eventos para ir, mas queria agradecer mesmo ao SEJA, o apoio da Prefeitura, né, que também estava ali junto ao Crespo, né, que levou as crianças ali da Prefeitura para dançar lá com as crianças. Assim, um evento maravilhoso, o primeiro encontro, né, que teve aqui, da consciência negra do nosso município. Eu fiquei muito feliz de estar lá, de dar os parabéns para as professoras. Nós tivemos um teatro lá maravilhoso. Aquela moça era para estar na Globo, porque, olha, ela está de parabéns. E dizer que o projeto também é o ProJovem Campo Saberes da Terra, que também a Lani, né, que está lá junto também, dá o parabéns. Isso nós precisávamos há muito tempo no nosso município. Não era agora. Deveria ser o terceiro, quarto, quinto encontro. Mas pode contar sempre aqui com a gente, vereadores, tá? Que a gente está sempre apoiando vocês. Parabéns mesmo, parabéns. Parabéns, vereador Rinaldo, pela moção que você está dando hoje para o nosso bairro, né? Que vai ser Carreira, Barranca e Varginha, né? Que é o Caruru, né? Parabéns a todos. Vereador Thalita, mais 30 segundos. Só para falar, porque eu acabei me emocionando, eu vou falando mais, eles fazem também comigo, porque eu falo demais com a gente. Mas é só para fazer uma apresentação de contas rapidinho da nossa visita que a gente fez semana passada a Brasília.
onde a gente conseguiu colocar mais de 30 encaminhamentos de pedido de emendas. Emendas, para quem não sabe, é os recursos que vêm do governo federal para o nosso município. Ele sabe que é um município que não arrecada muito, a gente precisa desses recursos para poder fazer saúde, educação do Estado e lá vai. E a gente fez mais de 30 pedidos, os vereadores progressistas, juntamente com o seu Louro e o secretário de Saúde. E uma das mais importantes, aí eu vou dar louros a quem tem, que é um dos pedidos do nosso presidente da casa, juntamente com o nosso presidente do Progressistas, o Henrique, eles garantiram a emenda de R$1 milhão para a construção da nossa unidade de saúde do Sertão. Vai sair tudo certinho pelo deputado Rodrigo Coelho, é isso, né, amigo? Então, a gente dá os louros a quem tem, parabéns aos nossos colegas que foram lá, bateram na porta, mudaram e conseguiram esses recursos. E a gente também, outro recurso que ele solicitou, que esse ainda não está lá carimbado, mas para nós a educação é muito importante, que a gente pediu o recurso para a construção de um sonho. Qual é esse sonho, Thalita? É o Centro de Atendimento a Pessoas com Deficiência. A construção desse centro aqui no nosso município, que vai atender crianças com TDAH, TOD, espectro autista, encabeçado pelo nosso vereador João, meu amigo. Então, são coisas que a gente vai para lá. Eu sei que tem gente que fala, vou para lá para passear, mas, gente, a gente vai para lá para pegar dinheirinho para trazer para o nosso município. E vocês podem ter certeza que esse vai virar e a gente vai trazer esses recursos para a pavimentação de ruas. Já trouxemos aí esse R$1 milhão para o município pequeno como nosso, é muito dinheiro para a gente poder ter a nossa unidade básica ali no sertão. Então é isso. Então, antes da gente fazer a questão da homenagem, queria aqui dar uma boa noite a todos os vereadores, a quem nos estão assistindo, nas redes sociais, e a todos aqui da Carreira, Barranca, da Varginha, que não está lá, lá o Gonzaga eu conheço, né? Então, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui, porque isso daqui é a casa do povo. Então, é bom sempre estar aqui e participar junto com os vereadores, porque o Poder Legislativo ele tem uma função muito importante dentro de qualquer município. Então, aqui que chegam as leis, então aqui que são criadas leis, aqui que chegam vários assuntos relacionados à educação, à saúde, ao social, a obras. Então, é importante vocês participarem conosco. E estamos aí, uma força imensa, uma parceria muito forte com o Poder Executivo, em nome do prefeito Davidson, e todos os vereadores, que é a nossa nova sede do Poder Legislativo, está sendo construída nesse bairro, aqui no Caminho 37, que fica ali no loteamento Lagoa Vila. Então, em breve, a gente está inaugurando. Então, isso é um motivo, para mim, como presidente, isso vai ficar na história de todos nós vereadores, do prefeito municipal, do vice, todas as pessoas envolvidas nesse processo, aos deputados destinados recursos para aquela obra ali, ao governador, Quase Moisés, e aquelas pessoas que, principalmente, falando para vocês aqui abertamente, porque uma das coisas que a gente tem que ter na vida é gratidão. Aquelas pessoas que acreditaram no nosso projeto em 2016, projeto do prefeito Davidson, e na reeleição. Então, tudo isso está acontecendo por causa, principalmente, dessas pessoas. Não desmerecendo outras pessoas, porque a gente tem que respeitar os compromissos de cada um, mas a gente tem que respeitar. Especialmente aquelas pessoas que acreditaram em mim em 2016, em 2020. Então, essas pessoas, com certeza, no dia da inauguração, vão receber uma homenagem de muita gratidão, porque qualquer pessoa que coloque seu nome à disposição para ser candidata a vereador, ela só tem um voto dela, e precisa do resto das comunidades para ajudar a chegar. Então, eu fico
muito feliz, contente, principalmente por esses vereadores que estão aqui comigo, aonde a gente aqui, uma coisa que eu sempre vou repetir nessa casa para vocês aqui, eu só estou me estendendo um pouquinho porque a gente não vê essa casa cheia. Pescaria Brava, todos os moradores, desde aqueles que votam e que não votam ainda, que não chegaram na idade, tem que ter o orgulho dessa moçada aqui. Porque administrar essa casa com sinceridade, com transparência, não é para qualquer um, não é fácil. Porque a gente sabe, falando em política e corrupção, está ali todo o processo administrativo abertamente para a população, entrega qualquer nota, tudo que está ali na contabilidade, porque não é fácil. Eu falar aqui, falar é fácil, eu quero ver lá o processo interno como é que está andando. Então isso não é uma coisa que está sendo jogada para fora de mentira, não, é de honestidade. Com dinheiro público, o dinheiro nosso, porque nós pagamos. Eu pago IPTU, eu pago COSIP, eu pago taxa de lixo. Algumas comunidades não pagam, porque não estão dando a área urbana, mas pagam de outra forma, fazem um documento de carro, vão lá, pagam a hora máquina. Então todo mundo está ajudando o município, não é só o vereador Jairson ou os outros vereadores. Então todo mundo desse município é importante para qualquer gestão, qualquer legislatura. Sobre a questão de Brasília, só para vocês ficarem cientes, isso também é uma prestação de conta, que além de estar lá no portal de transparência, diário dos vereadores, não está dentro de uma gaveta, está para todo mundo ver. Eu sendo jovem, eu vou ter isso comigo, eu sou um político de posicionamento. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou. 1, 2, 3, 4. Se vai dar 20 mil ou 30 mil reais diário, não tem problema. Vai estar lá no portal de transparência. Porque eu vou para buscar recursos para nós. Não é para o meu financeiro. É para o melhor do povo. A vereadora Thalita acabou de falar. Vai ser construída um UBS no Sertão de Cima, na antiga escola Tomásia. É para mim? É. É para quem mora na carreira, na barranca? É. Porque aquela comunidade também precisa de um atendimento melhor. A nossa UBS do Sertão hoje cuida da Estiva, Sertão do Meio, Sertão de Cima, Carreira e Barranca. Então são 5 comunidades. Então botar uma UBS alugada e porte 1 é difícil. Então a construção vai ser de uma porte 2, ter 2 equipes médicas, dar uma qualidade de vida melhor para todos. Isso tem que estender para as outras comunidades. Um exemplo, Barreiros. A gente sabe que o Barreiros não suporta mais uma UBS porte 1, tem que ser o porte 2, igual Laranjeiras. E futuramente, precisamos fazer uma no Siqueiro, para atender Varginha, Siqueiro, ou a própria Barranca, o centro da pescaria. Isso é bom. Mais uma porte 2 é bom para todo mundo, porque é difícil tu ser atendido em uma extensão de saúde, porque o médico só vai lá uma vez por semana. Aí a cota de exame já chega lá na ponta, pouca, então a gente está por dentro. Então a gente precisa que todo mundo seja atendido da melhor maneira possível e de igual para igual. Então, não me estendendo muito, como já me estendi, quero frisar para vocês, é importante vocês sempre estar acompanhando o trabalho de todos os vereadores. Nenhum político se elege por voto dele, ele precisa de mais. Quem coloca os vereadores aqui, um prefeito eleito com o presidente da República, com o deputado e o governador, é o povo. Então quem decide, quem vai sentar nessa mesa é o povo. Então vocês precisam participar, precisam acompanhar todos os vereadores. Então isso é importante. É a coisa mais certa que tem. Errou, dá para corrigir, mas tem que aguardar 4 anos. Então, na hora de escolher, a gente tem que saber escolher o melhor. Existe sempre o melhor, qualquer profissão. Então, vocês, a gente pede para sempre vocês venham acompanhar o trabalho dos vereadores. Porque é ruim essa casa vazia. Ah, mas o vereador Jair, o Jair, vão lá, acompanhem o trabalho. Se vocês precisarem de nós, as portas estão abertas. A vereadora Raquel, acabou de falar, a vereadora Thalita, o próprio Jairo, é mais próximo ainda de vocês do que a nós. Eu também sou próximo do sertão. Então, com certeza, todos aqui vão atender vocês da melhor maneira possível. E, falando do evento lá das carreiras, a gente chegou de Brasília na sexta-feira, até o David está aqui, né? A gente citou.
que é uma pessoa muito importante na Secretaria de Educação, que trabalha lá na comunidade, né, Ney? As carreiras, sempre está ajudando a organizar, e ele sempre está dando atenção para todos, vereadores, as comunidades. A gente sabe que ele faz um excelente trabalho na Secretaria de Educação, e é um jovem também, e a gente é bom, está unido, a união faz a força. E então, antes de encerrar, a gente vai fazer a homenagem a vocês, a todo mundo passado, né? Então, diante do convite realizado por essa Casa Legislativa, os representantes dos quilombolas do nosso município informam que realizaremos homenagem aos mesmos na sessão solene que será realizada ao termo da presente sessão ordinária. Então, vou encerrar a sessão ordinária. Então, não havendo mais nada que tratar, declaro encerrando o trabalho da presente sessão, convoco a todos para a sessão ordinária para o dia 6 de dezembro de 2022, 19 horas, esse horário regimental. Então, já abro a sessão solene, que será realizado a homenagem aos quilombolas, e vou pedir para o primeiro requerimento. Então, o vereador Rinaldo vai ler o requerimento, depois o vereador Jairo vai ler a moção e a gente vai entregar em seguida a plaquinha de homenagem. Aí depois aqui a gente vai abrir a palavra, e se o representante depois querer vir falar também na frente, pode vir. Aí vocês se organizam aí, a gente vai abrir aqui o espaço. Depois questão de fotos, essas coisas, para a gente até publicar. Então a palavra está com o vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Boa noite a todos. Esse requerimento foi encaminhado pelo próprio grupo aqui, né? E eu peço desculpas aí um pouco pelo atraso, nós tivemos falta de energia, né? E acabou prejudicando, tem um problema da impressora. Então eu espero que todos tenham paciência aí, que demorou um pouco, não estava previsto, mas que vale a pena, porque é um evento grandioso, né? E é uma homenagem muito merecida. A Câmara Municipal de Vereadores de Pescaria Brava, Santa Catarina. Assunto: solicitação de auxílio aos moradores remanescentes quilombolas. Trata-se de imprescindível regularização quanto à situação atual que se encontra a comunidade remanescente de quilombos de Carreiro do Siqueiro. O compromisso do Constituinte com a construção de uma sociedade justa e solidária e com a redução das desigualdades sociais do artigo 3º, parágrafo 1º e 3º da Constituição Federal. Conduz, no tocante ao reconhecimento da propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, a convergência das dimensões da luta pelo reconhecimento, expressa no fator de determinação da identidade distintiva de grupo étnico-cultural e da demanda por justiça socioeconômica de caráter redistributivo, compreendida no fator de medição e demarcação das terras. Com a intenção de melhor direcionar o esforço que esperamos este órgão venha a fazer no sentido de atender a comunidade Carreiro do Siqueiro, estamos abaixo das maiores necessidades, quais sejam: primeira, melhorias da infraestrutura nos serviços básicos da comunidade, como saúde, estradas, como manutenção, iluminação pública e educação, nos termos dos artigos 23 e 30 da Constituição Federal de 1988. Melhorias de sinalização de telefone móvel, celular, na comunidade, considerando que é dever do poder público garantir a toda a população o acesso às telecomunicações. Praça com quadra esportiva e equipamentos de ginástica para promover o lazer à comunidade, visto que é um bem público de uso comum do povo, nos moldes do artigo 99, inciso 1º do Código Civil, decorrendo da interação do indivíduo com a cidade. Cursos diversos como pintura, tecelagem, culinária, cota racial em concursos públicos e processos seletivos do município de Pescaria Brava, Santa Catarina, protegendo seus direitos líquidos e certos. Nesse sentido, é imprescindível regularizar a situação dessa comunidade quilombola. Por isso, através do presente requerimento, solicitamos que sejam feitas gestões com o propósito de se promover tais considerações, pois só assim terão acesso aos programas sociais do município de Pescaria Brava, Santa Catarina, com o objetivo de modificar a realidade dessa comunidade. Sendo que tínhamos, para o momento, apresentamos votos de estima e consideração.
Pescaria Brava, 9 de novembro de 2022. Então, dando continuidade, o vereador Jair vai fazer a leitura da moção. Moção. A Câmara Municipal de Pescaria Brava apresenta a moção honrosa à comunidade remanescente quilombolas de Pescaria Brava por sua história de luta e resistência perante a sociedade preconceituosa. Desta forma, os presentes vereadores, em forma de homenagem aos quilombolas deste município, apresentamos a seguinte moção em face da luta contra o racismo e a valorização da cultura afrodescendente. Então, gostaria de chamar, antes de entregar, vou entregar a placa então, gostaria de chamar aqui o seu Hamilton Jovelino Machado, representando a toda a comunidade quilombola. E para fazer a entrega dessa homenagem, gostaria então de chamar os vereadores, porque a gente sabe que todos aqui estão juntos, né? O vereador Rinaldo, a vereadora Raquel, o vereador João, para fazer a entrega para ele. Eu vou pedir para o vereador Jairo buscar o seu Hamilton até o plenário, para fazer a entrega da placa em homenagem. Então, eu gostaria que os vereadores voltassem
aos seus lugares. Se alguém da família, o professor Vitor, querer fazer um uso da palavra, a gente quer abrir aqui. A Cris, alguém ali, o Gonzaga. Então, antes de a gente fazer a foto, quer falar, Lani? Não? Então, antes da gente encerrar, se algum vereador querer fazer uso da palavra, o vereador Rinaldo quer fazer. Então, a gente só vai depois fazer as fotos. Bom, boa noite a todos aqui presentes, né, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, em especial aos nossos visitantes aí da Varginha, Barranca e Carreiras. Esse é um momento muito especial. Primeiro eu quero agradecer a minha esposa Zilda, que teve a ideia, né, porque ela está trabalhando aí no censo e ela conversando com a Beatriz e com a Cris, essa ótima ideia que foi uma sugestão. E também parabenizar os vereadores Raquel e João, que no meio do ano já tinham dado início a essa etapa aí não só de homenagem, mas também de prometer para vocês que nós vamos tentar ajudar o grupo da melhor maneira possível, né? A gente sabe a dificuldade de se criar um grupo e depois de se manter, né? Como é difícil manter todo mundo unido e trabalhar no mesmo sentido, né? Mas que é algo que, além de preservar o nosso passado aí, né, na nossa cidade, também luta pelas conquistas aí do nosso futuro, né, dos nossos jovens, das nossas crianças, tentando sempre melhorar o futuro de cada um deles. E essa homenagem aí em nome do seu amigo foi apenas para uma sugestão de nomes, né, mas que ela se estende a todos vocês. Agradecer a presença de todos e deixar aberto aqui o nosso setor aqui jurídico da Câmara de Vereadores e também todos nós vereadores aqui para auxiliar vocês naquilo que for preciso, né, de agora em diante. Eu creio que com o censo, que a minha esposa está participando aqui, já vai ajudar muito, porque vai ficar registrado ali, que a gente não tinha, né? Então, provavelmente já vai ter essa ajuda aí para todos vocês. E de agora em diante, as portas da Câmara de Vereadores aqui sempre abertas, e vocês têm um contato. Quero agradecer a Cris e a Beatriz, que foi quem a gente teve contato aí nesses últimos 30 dias, mais ou menos, né? Para preparar essa moção. E mais uma vez pedir um pouco de desculpas, que nós tivemos falta de energia aqui, 5h30, um pouco, e acabou prejudicando todo o nosso sistema de impressão ali. A gente teve que improvisar algumas coisas aqui, ok? Uma boa noite e obrigado pelo comparecimento de todos. Então, antes de encerrar, eu deixo para falar agora sobre a unidade quilombolas, sobre vocês mesmos. A unidade do Caruaru, ali a Varginha, a Barranca, a Carreira do Siqueiro, conheço muita gente ali. Meu cunhado, também da cor, né, negra, tenho compadre, tenho amigos, tenho familiares. Então, para mim, todo mundo é igual. Então, eu gosto dessas pessoas, a gente tem respeito, povo trabalhador. Eu já tiro lá, estão do meu lado, meu compadre, meu cunhado, familiares, é um povo trabalhador. Então, a gente fica muito feliz em receber vocês aqui mesmo. E aqui o vereador Rinaldo falou, o que vocês precisar, a Cris ali, a Beatriz, a própria Alane, representando ali a Varginha, da parte jurídica da Câmara, vocês podem vir aqui, conversar com o vereador Rinaldo, o próprio Jair, comigo, qualquer vereador aqui. Eles vão estar à disposição para vocês aqui, para atender vocês, dar a orientação que for necessária, que eu acho que isso é importante. A gente se unir mesmo e lutar pelo aquilo que está na lei, na Constituição, que é o direito. Então está na lei, é um direito de todos nós. Só para vocês aqui também ficar ciente, está aqui o nosso Antônio, né, da imprensa, conversa de quinta aqui conosco, sempre está aí presente, divulgando as coisas que acontecem no nosso município. Com certeza também não vai esquecer de vocês, né, Antônio? Vai estar divulgando essa sessão de hoje à noite. Mais uma vez, o que vocês precisarem de nós, aqui na Câmara de Vereadores, todos os vereadores, parte técnica da Câmara, estamos à disposição de vocês. Então, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a sessão ordinária para o dia 6 de dezembro de 2022, às 19 horas. Boa noite a todos. E agora, os familiares, né? Quero fazer uma foto. Seu amigo, né, seu amigo? Então, pode ficar à vontade aqui.
que o Luiz ali vai fazer a sua. Se alguém precisar